Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula aqui do canal Clube de Alemão. Hoje eu vou ensinar para vocês sobre o plural dos substantivos. Pois é, essa aula é super importante, então já lembra de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Se você está assistindo a esta aula, provavelmente você já sabe que no alemão os substantivos têm gêneros. Pois é, um substantivo pode ser masculino, feminino ou neutro, mas ele também pode estar no plural ou no singular, ou seja, os substantivos no alemão têm número. E hoje eu vou ensinar para vocês quais são os plurais que nós temos no alemão. Eu já vou dar um pequeno spoiler dessa aula, que é o fato de que o alemão não segue muitas regras, tal como no português. Então, nada de pensar assim, é só colocar uma letra S no final que a palavra fica no plural. Não é por aí. Então, antes de mais nada, a dica que eu te dou, sempre que você for aprender um novo substantivo em alemão, você já vai aprender com o gênero e também já vai aprender com o plural, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, was ist der Plural? O que é o plural? Basicamente, seria a forma do substantivo que a gente utiliza quando nós estamos falando de mais de uma coisa. Por exemplo, der Tisch é um substantivo masculino no alemão, que seria a mesa em português. O plural seria die Tische, ou seja, as mesas. Igualzinho no português essa questão de ter plural nos substantivos. Outra coisa, pessoal, o que é um substantivo? Substantivo é basicamente o nome que a gente dá para as coisas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um celular. Alguém olhou para isso e falou: isso daqui vai se chamar celular. Celular é um substantivo. É basicamente um nome que a gente dá para as coisas, ok? Gente, a parte triste é que no alemão a gente não vai ter uma regra única como no português. Olha, nem no português a gente tem regra única, na verdade, né? Mas basicamente o português parte do pressuposto de que praticamente todas as palavras vão ter uma terminação em S, né? No alemão, o plural ele vai poder ser formado de muitas formas diferentes. Isso vai depender do gênero, da terminação da palavra e da origem, se é uma palavra de origem germânica ou uma palavra de origem estrangeira, tá? Só que o que acontece? Não adianta eu chegar para vocês e falar o seguinte: ó, todas as palavras masculinas vão ter tal plural. Não é assim que funciona no alemão, infelizmente. Eu posso falar o seguinte: os plurais para palavras masculinas normalmente são assim. Isso eu posso ensinar, tá bom? Então, lembrar daquilo que eu falei para vocês. Aprender o substantivo novo, sempre aprenda com o gênero e com o plural, ok? Ou seja, quando você for buscar pela palavra mesa no dicionário, você aprenda der Tisch, ou seja, com o artigo masculino, e o plural die Tische, ok? A começar aqui pelas formas de plural em alemão, de Pluralformen in Deutschen. Eu trouxe aqui para vocês todas as formas de plural possíveis, ou seja, todas as terminações possíveis. Só que olha só que interessante. No alemão, sempre que eu tiver uma palavra no plural, ela vai estar acompanhada do artigo definido do plural. No nominativo, esse artigo é o die. O que acontece? Quando o substantivo é masculino, ele vem acompanhado do der. Quando ele é feminino, vem acompanhado do die, que seria, no caso, o artigo feminino no singular. Cuidado para não confundir com die plural, tá? E quando estiver, né, quando a palavra for neutra, ela vem acompanhada do artigo das, que é o artigo neutro. No caso do alemão, existe apenas um artigo para o plural, que é o artigo die, no caso do nominativo, tá? Por que eu falei nominativo? Porque no alemão nós temos o fenômeno da declinação. Na declinação, as palavras vão sofrer alteração. Então, pode ser que o die se torne den, tá? Por exemplo, pode ser que ele se torne der, a depender aí da declinação. Eu não gostaria de falar sobre esse assunto gramatical na aula de hoje, porque é uma aula bem básica para vocês conhecerem os plurais. Se você tem interesse em saber mais sobre declinações, tem um curso completo, As Declinações do Alemão, aqui no canal, um curso gratuito com material de apoio em PDF, e eu vou deixar aqui na descrição e você pode assistir depois. Combinado? Então vamos lá. Quais são as possíveis terminações de plurais que nós temos no alemão? Nós temos plural em E, plural em ER, plural em N de nariz, plural em EN, plural em S,
Plural, em que a palavra, né, o substantivo não muda. Plural, que a gente simplesmente vai colocar um trema na vogal tônica, tá? Que é aquela vogal mais forte da palavra. Ou então nós vamos colocar, além do trema, uma terminação. Então isso vai acontecer sim no alemão. E essa terminação pode ser qualquer uma dessas outras aqui. A não ser essa com essa aqui que eu vou mostrar para vocês, que é para palavras estrangeiras. Ok? Vamos aqui a alguns exemplos. Olha só, a palavra der Hund, né, o substantivo o cachorro, o plural seria em die Hunde. Aí, das Kind, a criança, die Kinder, com ER. Die Frau, a mulher, die Frauen, as mulheres. Die Entscheidung, a escolha, plural, die Entscheidungen, as escolhas, né? Até coloquei aqui, eu vou apagar para ficar igual aos outros. Nós temos também aqui plural em S, por exemplo, o carro, das Auto. O plural seria die Autos. Olha só, a palavra der Lehrer, o professor, não tem plural, que a gente tem que colocar uma terminação. Basicamente, eu vou alterar o quê? O artigo definido. Antes tinha aqui o artigo masculino e agora eu coloco o artigo do plural. Então vira die Lehrer, os professores. Tá? Der Apfel, que seria a maçã. Para eu construir o plural, eu coloco um trema no A. Então, olha só, muda, na verdade, a pronúncia. Vira die Äpfel. A com trema tem som de E. Então, Äpfel. E tem também umlaut com alguma terminação. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Der Mann, que seria o homem, vira die Männer. Então, o A ele vai receber um trema e ainda recebe uma terminação. Neste caso, é R. Poderia ser uma terminação em E, poderia ser uma terminação em N, mas normalmente é R ou E de escola, tá? Vamos agora seguir adiante para a gente ver que alguns substantivos vão ter plural simplesmente mudando aí a vogal tônica. O que seria a vogal tônica? É a vogal mais importante ali da palavra. Quando você chama alguém, a parte da palavra em que você mais demora na hora de chamar alguém, você sabe que é a sílaba tônica. Por exemplo, se alguém chama Mariana, qual que é a sílaba tônica? Basta que você chame Mariana. Esse A vai ser a sílaba tônica e na sílaba tônica você vai ter uma vogal. Essa vai ser a vogal tônica. E isso vai valer para o alemão também. Então, na hora de chamar a palavra, você descobre a sílaba tônica e essa sílaba tônica pode, no plural, ganhar um umlaut, que seria um trema, tá? Normalmente, no alemão, a primeira sílaba é a tônica. Então, quase sempre vai estar na primeira sílaba, tá? Olha aqui um exemplo. Der Apfel vira die Äpfel. Der Stuhl, que seria a cadeira, vira die Stühle. Então eu tenho que mudar mesmo a pronúncia. U é diferente de Ü. Aqui eu tenho que fazer um biquinho mesmo. Seria eu fazer a boca do U e tentar falar o I. Então, Ü. Seria uma mistura dos dois, tá? Eu ensino lá também no guia definitivo de pronúncia do alemão. Vou colocar aqui na descrição para vocês assistirem também, tá bom? Nós temos a palavra a mãe, de Mutter, o plural, as mães. Basicamente, eu vou trocar o U por U com trema, vira de Mütter. Então, olha como que é diferente a pronúncia. Mutter, aqui é o U igual do português, Mutter, e aqui é um Ü, Ü. Então, die Mütter. Der Sohn, que seria o filho, os filhos, em alemão seria die Söhne. Então eu tenho mesmo que fazer esse biquinho mesmo. É a boca do O tentando falar o E. Então, Söhne, tá? E esse E precisa ser muito bem pronunciado, tá? Porque aqui não tem. Então aqui eu falo Söhne, ok? Das Haus. Aí olha que interessante. Vira die Häuser. Häuser. Parece um O seguido de um I, não é verdade? O que acontece? Lá no curso definitivo de pronúncia, eu ensino para vocês sobre os ditongos. Os ditongos, olha só, eu tenho um encontro do A com o U aqui em Haus, né? A com U vira Au. Só que no alemão, o A com trema, ele vira um E, ele tem som de E. E quando eu junto o som de E com o som do U, vira Oi em alemão. Então, existe uma regra que diz, quando eu tenho um A com trema seguido de U, né, isso forma um ditongo e tem o som de Oi. Então, aqui eu não vou falar Helsa, eu vou falar Häuser. Sempre, tá, gente? A com trema seguido de U vai ser Oi. Então, die Häuser. Olha como muda, tá? A sonoridade. Haus,
Häuser. Muda completamente. E quando é que vai haver, né, trema no plural? De vez em quando, tá, gente? Não tem uma regra que diz necessariamente. Mas uma coisa eu já posso antecipar para vocês. Raramente vai acontecer isso no feminino, tá? Aqui, no caso, eu tive um exemplo que seria Mütter, mas é muito raro, tá? Na maioria das vezes vai ser para palavras masculinas ou para palavras neutras, tá bom? Vamos lá, por falar em gênero, quando eu falo de palavras, né, substantivos masculinos, normalmente, tá, o plural vai terminar em e de escola ou er. Então, der Hund, que seria o cão, né, o cachorro, vira die Hunde, e er, no caso, der Mann, die Männer. Então, aqui, olha, eu tenho sim a questão do trema, tá? Então, é muito comum também que isso aconteça no masculino, tá? E também vai acontecer de eu ter palavras, né, substantivos masculinos sem plural, como é o caso aqui de der Lehrer, die Lehrer. Olha, eu já vou dar uma dica para vocês. Normalmente, as palavras masculinas terminadas em er, tá? Elas têm muito a ver com a profissão, por exemplo, tá? Com a atividade que a pessoa realiza. E termina em er. E isso já simboliza por si só uma forma de plural conhecida. Então, os alemães pensaram o seguinte: bom, se já aparece com plural, basta que eu coloque o artigo do plural, e nem preciso trocar aqui o substantivo, não. Então, uma dica que eu dou para vocês: se vocês baterem o olho assim em uma palavra masculina terminada em er, normalmente, 99% das vezes, o plural dela vai ser ela mesma, tá? Então, não vai haver alteração. Vamos agora para os substantivos femininos. Os substantivos femininos são fáceis de nós designarmos. Então, por que que eu digo isso? Porque existem regras que falam o seguinte: toda palavra que termina em UNG vai ser feminina, todo substantivo terminado em kite, height, vai ser feminino. E o bom é que também todas essas palavras que eu acabei de falar para você, elas também vão ter o plural em EN. Por exemplo, a escolha, die Entscheidung, o plural vai ser die Entscheidungen, as escolhas. Toda palavra terminada em UNG, né? Todas são femininas e vão ter plural em EN, então fica bem fácil. Outro plural possível de palavras femininas seria o plural em N de nariz. Por exemplo, a flor em alemão é die Blume. As flores seriam die Blumen, só colocar um N. Por que que não é EN, Alex? Veja, aqui eu já tenho o E embutido, tá? Então nem precisa, é só colocar um N. E com muita frequência não vai ter plural com trema. Então, eu dei para vocês o exemplo, né? Mütter seriam as mães, mas não é frequente. Quase sempre vão ser palavras ou masculinas ou neutras, tá? Por falar em neutro, substantivos neutros normalmente têm plurais em e de escola ou er, tá? Vai ser um pouco similar ao que a gente viu com o masculino. Por exemplo, o ano, que em alemão eu digo das Jahr. O plural seria die Jahre, os anos, tá? Er, no caso, das Buch, que seria o livro. Então eu tenho aqui o plural em die Bücher, só que aqui também muda o quê? A vogal tônica. Então, antes era U, virou Ü. Outra coisa que muda também, tá, gente? Olha só, essa regra é super importante. No alemão, quando eu tenho CH, tá, depois da letra A, O ou U, esse CH vai ter barulho de garganta arranhando. Então é Buch, Buch. Tá vendo esse arranhado de garganta? Porém, depois de qualquer vogal com trema, o CH ele vai ter barulho chiadinho, como se fosse da palavra ich, tá? Eu ensino isso lá no guia definitivo da pronúncia alemã, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês assistirem. Então aqui é Buch e aqui é Bücher, não é Bücher. Aqui não tem som de garganta, tá, gente? Aqui seria Bücher, ok? E frequentemente com umlaut, ou seja, com trema. Agora, como que eu faço para substantivos estrangeiros? Pois é, o alemão pegou várias palavras estrangeiras e colocou para ele mesmo, não é? Normalmente, as palavras estrangeiras vão ter o plural em S, como a gente está habituado no português, tá? E também quando a gente tem, por exemplo, abreviações, tá? PC, em alemão a gente fala PC, seria Personal Computer,
é a abreviação do inglês, né? Computador pessoal, mas em alemão a gente fala simplesmente ou computer ou PC, tá? E o que acontece? A gente coloca o plural com S. Por exemplo, das Auto, o carro, vira die Autos, os carros. Das Hotel, o hotel, vira die Hotels. Tá? Das Sofa, o sofá, vira die Sofas. E der PC, que seria uma abreviação, vira die PCs. Tá? Então fica bem fácil aí quando a palavra é estrangeira. Agora, gente, eu trouxe para vocês uma curiosidade. Pois é, a palavra, ou seja, o substantivo, a palavra em alemão é das Wort. E das Wort tem dois plurais diferentes que vão depender do contexto. Pode ser die Wörter ou die Worte. Aqui, olha só, eu tenho o trema e o ER, e aqui eu tenho simplesmente o E de escola no final. Então, Wörter, Worte. Qual é a diferença dos dois? Wörter são aquelas palavras que a gente encontra no dicionário, as palavras de vocabulário, palavras que você aprende, é o sentido geral, tá? Então, por exemplo, eu conheço 100 palavras em alemão, ich kenne 100 deutsche Wörter. Agora, Worte são aquelas palavras ditas por alguém. Por exemplo, quando alguém está fazendo um discurso, está fazendo uma declaração, sabe aquela quando a gente fala assim, suas últimas palavras, tá? Palavras no sentido de um discurso, tá? Neste caso, o plural é Worte. Por exemplo, as palavras dele foram muito comoventes. Como que eu falo isso em alemão? Seine Worte waren sehr bewegend. Ou então, as últimas palavras dela foram tristes. Ihre letzten Worte waren traurig. Então, olha só, tá vendo? Aqui eu não poderia falar Wörter, soaria super esquisito. Se eu falasse seine Wörter, não ficaria correto. Soaria estranho, daria para entender, mas o correto é Worte, quando palavras no sentido de ali um discurso, tá? Um discurso, uma declaração, ok? E com isso nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, fala aqui para mim nos comentários. Você tem assistido também as outras aulas aqui dessa playlist, né, de aulas de alemão básico. Também coloquei na descrição a playlist aí para vocês. E me fala também de onde você está assistindo, que eu vou ficar muito feliz em saber. Bom, termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê numa próxima lição. Bis dann!